onde ir. Sem tua presença nada importa. Olha aí, ó. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esconder daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor? Só tua presença que me guarda, eu te levarei por onde eu for. Do que adianta, meu irmão? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Olha aí, ó. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e se esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor? Só tua presença, Deus, só tua presença é o que me guarda, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, cante. Se eu não tenho a ti, nada eu serei, nada eu serei. Só tua presença, Deus, só tua presença é o que me guarda, eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te conceder um dia abençoado, próspero, cheio de bênção, de paz, de alegria, abundância, prosperidade. E que aonde você colocar a planta dos seus pés, que seja abençoado em nome de Jesus. Que Ele faça a vontade dEle na minha e na sua vida. Amém? Deixar um versículo da palavra do Senhor, Provérbio 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza de honra e vida. Provérbios 22:4. Vamos orar nessa manhã? Você agradeceu já? Agradecer por quê, pastor? Tem nada para agradecer? Sim, Ele já fez um milagre na minha e na sua vida hoje. Se você está respirando, é porque Ele fez um milagre, Ele te concedeu o fôlego de vida. Muitos estão dormindo, muitos estão no leito do hospital, mas nós estamos aqui. A cada dia eu agradeço a Deus de levantar, porque cada dia da minha vida é um milagre. A minha estrutura é o Senhor Jesus. Eu não respiro sem Ele, eu não ando sem Ele, eu não vivo sem Ele. Para mim o Senhor Jesus é tudo. Eu coloco Ele sobre a primazia, eu coloco Ele sobre a primazia, como nós estamos fazendo nessa manhã, nessa empresa. Pai, eleva os meus olhos para o monte, de onde me deu o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como conhecedor de todo o universo, como criador de todo o universo. Eu não sei o que meus irmãos, as minhas irmãs precisam. Eu não sei o que a família deles precisa, mas eu te peço. Tu és o Deus de perto e Deus de longe. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Se faz presente em todos os lugares. Abençoa aquele que está enfermo, talvez no lar de cada um, eu não sei. Mas abençoa, visita o meu lar nessa hora. Guarda os meus, guarda eles, ó Pai. Dê um dia de trabalho, uma jornada abençoada. Pai, está se finalizando mais uma semana, até o que o Senhor tem me sustentado. Como ministro do teu Evangelho, eu não sou digno. Eu não sou digno, não me acho digno de te agradecer de pé, porque diante a tua glória, o teu poder, eu sou pobre. Vou retornar do pó. Então eu me curvo
dizendo: eu sou dependente, nós somos dependentes de Ti. Sem o Senhor nós não conseguimos, ó Pai, respirar, viver, andar. Pai, opera milagres, faz maravilha na nossa vida, no nosso meio, nos nossos familiares, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Que este ano venha a ser o ano, ó Pai querido, para a vida de cada um, ano de bênção. Ministra, Pai querido, através dos louvores, porque eu me rendi ao Senhor através dos louvores. Usa nosso pastor Magela, Senhor Deus, ó Pai, na profundidade da adoração. Usa também o pastor Saulo na profundidade da palavra. E nós iremos pegar ela, guardar ela e seguir, Senhor Deus, os seus mandamentos que hoje só temos ensinado. Eu agradeço por essa rica, talvez única oportunidade que eu não sei o dia de amanhã. E abençoa o nosso dia, abençoa este grupo, porque eu já posso sentir a tua presença. Você pode aplaudir se Deus está mais presente? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias, quem me guia. Tempestade, cante. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Tu és, Senhor, o Deus da nossa salvação, cante isso. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Você pode dizer aleluia? Declare isso. Aleluia, 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 oh, aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Tu és, Senhor, o Deus da nossa salvação. Cante. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor, e o meu louvor. Você pode declarar mais uma vez? Tu és, Senhor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar, e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, o Deus da minha salvação. Declare, irmãos. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia com toda a tua alma, com todo o teu ser. Aleluia.
tempo e peça ao Espírito Santo de Deus, que já se faz presente nesse lugar, continuar falando nas nossas entranhas, falando em nossa alma. O que importa, o que faz diferença no lugar é a conexão com Deus. O que faz a diferença em estarmos juntos é o propósito que temos naquele que nos formou, naquele que nos fez. Tire esse tempo e peça com toda a tua convicção de fé: Espírito Santo, Deus, se o Senhor é presente nesse lugar, fala comigo. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Saulo, uma palavra em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos aplaudir ao Senhor, por gentileza. Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero ler 3 textos com vocês que está registrado no Evangelho descrito por Lucas, no capítulo de número 1. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você por acaso já esqueceu alguma coisa que você não poderia ou não deveria ter esquecido? Saiu para viagem e esqueceu alguma coisa que era muito importante naquela viagem? Ou esqueceu um horário que você não poderia ter esquecido? Ou de alguma coisa que era muito importante e você esqueceu e disse: não podia ter esquecido isso aqui? E você chegou no lugar sem aquilo que você precisava, e porque esqueceu, acabou que não foi muito bom o seu empreendimento ou o que você foi fazer. Já aconteceu com você alguma vez de você ter esquecido alguma coisa muito importante, deixado para trás, não lembrou, você deixou do lado, em cima do móvel, para você não esquecer, do lado da chave, você passou, pegou a chave, foi embora e deixou o que precisava levar? Já aconteceu com você alguma vez isso? É sobre isso que eu queria falar nessa manhã, sobre coisas que a gente não pode esquecer. Nós estamos iniciando o ano de 2026 e todas as vezes que nós começamos um novo ciclo, é bom falar dessas projeções que se dará ao longo do ano que já está acontecendo. Nós estamos em janeiro, queremos chegar em dezembro com fé em Deus, queremos chegar com saúde, queremos chegar com alegria, queremos chegar com gratidão, queremos chegar bem, queremos chegar com os nossos amigos e queremos chegar com os nossos familiares. Nessa travessia de janeiro para dezembro existem algumas coisas que a gente não pode esquecer, que é fundamental, porque senão talvez pode ser que a gente chegue em dezembro deste ano faltando alguma coisa que a gente gostaria muito que não faltasse. Pode ser que a gente chegue em dezembro e talvez a gente não desfrute tanto do final do ano quanto nós poderíamos desfrutar. Talvez a gente não viva com tanta intensidade quanto a gente poderia viver se a gente não tivesse esquecido disso, ou daquilo, ou de alguém, quem sabe de alguém. Queria falar sobre coisas que nós não podemos esquecer. E o primeiro texto que está em Lucas capítulo 1 está a partir do versículo 5, do 5 ao 7. Depois da gente, em segundo momento, vamos ler Lucas 1 de 29 a 38. Vamos ler bastante hoje. E depois a gente vai ler Lucas 1 do 46 ao 50 e do 76 ao 78. Sim, Lucas tem 80 versículos no capítulo 1. É um capítulo muito grande. Então a primeira leitura de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 7. Amém? Posso ouvir um amém aí, gente? Glória a Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo homem chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. A gente, ao longo desse ano, não pode esquecer esta primeira verdade, que o relacionamento com Deus ele se estabelece como uma relação de fidelidade e não de imunidade. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz que este casal
que já é avançado de dias, avançado de idade, a Bíblia afirma que eles eram justo e irrepreensível na lei do Senhor. Ou seja, ninguém poderia repreendê-los, nem acima dele, nem a liderança, nem o sumo sacerdote, nem aqueles que estavam à sua estatura e nem aqueles que estavam sendo liderados por ele, porque eles eram um exemplo de pessoas. Eles eram justo e irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mandamentos como: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho do irmão, não cobiçarás aquilo que pertence ao irmão, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Em toda a lei e preceitos do Senhor, esse casal era um bom exemplo. E a gente pensa, ele era um sacerdote chamado Zacarias, a sua esposa Isabel também era da mesma linhagem de sacerdote, ambos serviam ao Senhor, ambos estavam regularmente na casa de Deus, assim como era determinado, e eram justos, generosos, misericordiosos, amorosos, mansos, calmos, educados, gentios, generosos. Pensam, e a gente olha para esse casal e a gente diz: nota 10, o que eles merecem? Merece uma casa cheia de filhos, merece uma boa vida financeira, merece ser bem sucedido, porque afinal de contas eles eram irrepreensíveis. Porém Lucas vai dizer que eles eram sem filhos, porque Isabel era estéril. Parece um pouco injusto, porque na verdade ser mãe naquela época e naquela cultura e naquele país é completamente diferente de ser mãe no Brasil. Aqui é uma cultura ocidental, lá é uma cultura oriental, e não ter filho naquela época, naquela cultura, era quase que uma maldição. Era a gente olhar com estranheza: por que essa mulher não consegue gerar? E Isabel passa durante toda a sua vida praticamente, porque agora ambos já são avançados de idade, ela passa por toda a sua vida com essa situação de esterilidade, não pode gerar um filho. Mas a Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis na lei e nos preceitos do Senhor. Para nos lembrar uma coisa que nós não podemos esquecer ao longo deste ano. Primeiro, que a relação com Deus ela é da ordem da fidelidade e não da imunidade. Apesar da sua fidelidade, apesar da sua generosidade, apesar da sua santidade, apesar da sua devoção, do seu amor por Deus, apesar de não existir ninguém ali por perto ou por longe que pudesse repreender este casal, ainda assim, eles passaram por toda a sua vida com essa situação da esterilidade, sem Isabel poder gerar um filho. Você fica imaginando essa mulher subindo, esse casal subindo para a casa de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus em fidelidade, sem reclamar, sem murmurar, porque eles eram irrepreensíveis. Enquanto muitos casais, muitas famílias frutificavam e tinham filhos, eles atravessaram este problema sem desanimar, sem olhar para trás, continuaram firmes, convictos na sua fé. E uma coisa, irmão, eu posso dizer: se nós prosseguirmos e não desistirmos, se nós perseverarmos e não olharmos para trás, se nós continuarmos crendo e não duvidarmos até antes dos nossos olhos se fecharem, nós saberemos o porquê de todas as coisas e nós veremos qual é o propósito de Deus em tudo isso que acontece na nossa vida. Porque no final da vida, no final da sua vida, Isabel, avançada de dias e estéril, conseguiu ainda gerar um filho. E aliás, esse filho marcou a história. O nome dele, João Batista, conhecido como a voz que clama no deserto e que prepara o caminho daquele que será o Deus encarnado entre os homens. João Batista é diferenciado. Então, se a gente continuar sem desistir, se a gente prosseguir e não desanimar, a gente vai perceber qualquer dia desse a razão pela qual nós passamos o que passamos. Mas o segredo aqui
é que a nossa relação com Deus não é da ordem da imunidade. Você não está imune porque entregou a sua vida a Deus. Nós não estamos imunes ou imunizados porque nós somos devotos, porque acreditamos em Deus, porque cremos que Ele é o Filho de Deus e porque fazemos as nossas responsabilidades com regularidades no tempo. Não, isso não dá imunidade. Mas uma coisa eu sei: haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu e você estamos no relacionamento sério com Deus para todos sempre. Amém. Essa é a primeira coisa que a gente não pode esquecer, que a nossa relação com Deus se estabelece como uma relação de fidelidade e não de imunidade. Porque pode ser, se você trocar as ordens das coisas aqui, você pensa que você está imune porque está servindo a Deus, e qualquer dia desse acontece uma coisa que você não esperava. E você vai dizer: por que, Deus? Eu sou o teu servo. Deus vai dizer: porque a vida é assim, e a nossa relação não é de imunidade, a nossa relação é de fidelidade. A segunda leitura está em Lucas capítulo 1, versículo 29 ao 38, que diz assim: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, o chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se por um lado nós não podemos esquecer durante este ano que a nossa relação com Deus se estabelece como uma relação de fidelidade e não de imunidade, por outro lado, a gente precisa lembrar e não esquecer que o nosso relacionamento com Deus também se estabelece como uma relação de consentimento e não de obrigação. Ninguém é obrigado a nada no reino de Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de consentimento. Verso 38, depois de toda a abordagem espiritual que Maria encontra com o anjo Gabriel, ela diz: então disse Maria: aqui está a tua serva, faça com a tua serva assim conforme a tua palavra. Ela está consentindo com aquilo que Deus tinha para ela. Deus havia um propósito para ela, um plano para ela, um projeto de vida para ela, e ela concordou. Mas obviamente que ela não era obrigada, assim como você não é obrigado. A Bíblia nos lembra, irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que é bom a gente atentar para a vontade de Deus, e Ele está sempre nos convidando, nos chamando para que a gente viva a sua vontade, porque Ele sabe que à medida que nós vivemos a vontade dEle, nós estamos vivendo algo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Talvez seja por isso que Ele insiste comigo e com você, talvez seja por isso que Ele te coloca em situações como essa, por exemplo, para te convidar e para dizer a você que Ele tem um plano para a sua vida, e que este plano se resulta em ser bom, perfeito e agradável. Mas essa relação não é uma relação de obrigação. Deus não obriga ninguém a viver a vida que Ele quer que a gente viva. Porém, se você abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero essa vida que o Senhor tem para mim, eu já vivi bastante do meu jeito, eu já vivi bastante as minhas vontades, e
e eu não cheguei em lugar nenhum, mas agora eu quero dar uma chance para o Senhor, Deus. Eu quero abrir o meu coração e consentir que o Senhor estabeleça em mim a sua vontade, a semelhança de Maria. Se você fizer isso, eu tenho certeza que muitas experiências marcarão você na sua relação com Deus. Mas eu não posso dizer que você é obrigado a viver aquilo que Deus tem para você. E mesmo você que já entregou o seu coração para Deus e está na fé, está seguindo, precisa lembrar dessas palavras de Maria, que por causa dessa palavra, ou por causa dessas palavras e desse consentimento, marcou história e ficou conhecido como bem-aventurada, porque todas as vezes que se referem a Maria, mãe de Jesus, ou Cristo, o Santo, nós nos referimos a ela como bem-aventurada, porque está escrito assim. Mas essa relação é uma relação de consentimento e não de obrigação. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Terceira coisa que nós não podemos esquecer está no verso 46 desse mesmo capítulo que nós lemos, até o 50, que diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou para a baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. O santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. A sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que os temem. Esse foi o cântico de Maria. Termina a última leitura dessa noite com o cântico e com as palavras de Zacarias, pai de João Batista, 1:76 ao 78, que diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. A gente não pode esquecer que a nossa relação com Deus, ela se estabelece como fidelidade, não como imunidade. A gente não pode se esquecer que a nossa relação com Deus é da ordem do consentimento e não da obrigação. Nós não podemos esquecer que a nossa relação com Deus se estabelece por meio da misericórdia e não da meritocracia. Aqui entre nós, a começar por qualquer pessoa, ninguém merece o que recebeu de Deus. É pura graça, misericórdia e favor. Aliás, a Bíblia diz em Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21, ele fala assim: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs, elas não têm fim, e novas são a cada manhã. Por exemplo, essa manhã a misericórdia do Senhor já se renovou, porque ela não tem fim. Ela vai se renovando porque ela não tem fim. E essa é a base da nossa relação com Deus. Não é por meritocracia. Ninguém aqui faz o suficiente para agradar a Deus e merecer o favor de Deus. Nós temos que olhar e entender que a graça de Deus nos alcançou. Por isso temos o que temos, somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque a graça e a bondade e a misericórdia de Deus alcançou a mim e a você, a nossa casa e a sua casa, para a glória de Deus e para a nossa alegria. São coisas que nós não podemos esquecer ao longo deste ano. Não é imunidade, é fidelidade. Não é obrigação, é consentimento. Não é meritocracia, é misericórdia e favor imerecido. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Até em nome de Jesus. Aplauda mais forte em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Marivaldo para fazer um clamor essa manhã. Sinto de Deus, não sei se você tem alguém doente em casa. Eu queria aqui abrir parênteses, sabe, Valdir? Eu falei para o pastor que está com a filha muito ruim. Ela já tinha sido, o câncer tinha sido imunizado e aí voltou bruscamente. Apóstolo Daci, ela é pregadora do Evangelho, Fernanda. Eu falei para ele que nos lugares que Deus tem mandado eu passar, eu vou me referir a ela e pedir que orem por ela, tá bom? Mas não só ela, mas
De repente você tem um familiar que está enfermo. Eu não sei qual é a situação, mas vamos ficar de pé no nome de Jesus? O Sr. Marivaldo vai colocar os enfermos e as pessoas que, assim como eu, como nós aqui estamos diante do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, bom dia. Feche seus olhos, todos nós agora na comunhão. Vamos elevarmos o nosso coração, nossa mente aos céus. Estamos orando ao Senhor. Por certo, cada um de nós temos nossas necessidades. Tem um familiar, um conhecido, um amigo, alguém que está passando por uma necessidade e que precisa das nossas orações e que necessita do agir de Deus através da misericórdia dele. Senhor, nós queremos neste momento te adorar, Senhor. Nós queremos nesse momento, em nome de Jesus, te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de mais uma manhã estarmos reunidos com os nossos irmãos, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que a cada dia renova a sua misericórdia em nossos corações. Se nós estamos aqui, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos merecedores, mas é porque, como o pastor Saulo bem disse na tua palavra, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso é motivo de nós agradecermos, bendizemos, não Senhor, porque nós merecíamos estar aqui, Senhor, porque nós merecíamos era a morte, mas a tua misericórdia nos alcançou e nos deu a vida e a abundância, Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, nós levantamos um clamor ao Senhor, no nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Crendo, Senhor, que tu tens poder para todas as coisas, que tudo que acontece do céu tem um propósito, Senhor, e que o propósito do Senhor seja cumprido em cada um, Senhor. Lembrando dos nossos irmãos que estão enfermos, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual, sentimental, emocional. Pai querido, o Senhor é aquele que vai além da medicina, o Senhor é aquele que vai além, Senhor, das circunstâncias humanas, que pode todas as coisas, aonde o homem não chega, aonde, Senhor, a medicina não pode chegar, o medicamento não pode chegar, tu pode, Senhor, porque tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa repreender as enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, que vão passar por procedimentos médicos, Senhor, que o Senhor possa preparar, Senhor, a cada seu médico, a cada enfermeiro, que tudo seja conforme o querer e o agir do Senhor. Aqueles que já passaram por procedimentos cirúrgicos, estão na recuperação, que os medicamentos venham fazer o efeito que tem que fazer no corpo físico, Senhor, mas também que a graça do Senhor seja, ó Pai, conhecida nas áreas dos hospitais, nos leitos das camas, aqueles que estão nas suas camas, nas suas casas, ó Pai, entre na providência, envia o anjo lá, Senhor, toca nos corações, toca na alma, toca no físico, se for para poder curar, se o Pai dessa manhã está curando a enfermidade, restaurando a saúde física, também restaurando a saúde espiritual, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Erga a sua mão para frente, por gentileza. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja sobre nós não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus, todos digam amém. Está encerrado. A todos.